Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler São João, capítulo 14, verso 17 em diante. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Grande Pai, Tu tens dado a oportunidade de podermos ver neste dia aquilo que o Senhor está fazendo, Suas obras que se torna escondida do mundo no qual vivemos. Mas pedimos que cada eleito, por toda parte deste universo, que possa ser despertado para poder ver, pois isto é sublime, Senhor, maravilhoso poder ver. Manifesta-te mais um pouco em cada um de nós através da sabedoria do Espírito Santo, para que tudo que formos fazer tenhamos a direção do Senhor, o governo do Senhor estendido sobre nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vós me vereis. A Bíblia diz que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Se os olhos não estiver bom, todo o corpo anda em trevas. E acompanhando aqui o pensamento do irmão Branham, que eu creio que nós precisamos aplicar para o nosso dia, porque em cada época as pessoas viram e outras não viram. Uma grande coisa que Deus tem dado a nós, talvez não valorizamos, é esta faculdade de ver. Quando você não pode enxergar mesmo no natural, se torna tão complicado a coisa, porque você não vê. Você tem que ver por o sentido da fé, porque os seus olhos não podem te declarar a luz, a cor, a pessoa e assim por diante. Mas você vê pelo sentido da fé. Quando a pessoa conversa com você, você parece estar vendo, mas ainda não é aquela correta visão. Por isso, a gente trata, você percebe que os olhos vão ficando ruins e tem jeito de fazer um tratamento, tem como fazer uma operação. Como isto é bom. A gente lembra
do Beni, pequeno Beni, que era cego e ele não tinha dinheiro para fazer a operação. Mas reuniram os vizinhos, colegas da família e pagaram o médico. Levaram o pequeno Beni para a operação. E quando ele foi operado, que os seus olhos abriram, ele, diz irmão Brana, ficou tão agradecido. Ele olhava para a face daqueles que deram uma ajuda para poder fazer aquela operação, e ele era agradecido. Então a gente precisa ser agradecido pelos olhos espirituais também que a gente tem. Tem gente que não tem. Tem gente que não vê. Jesus está dizendo, vós me vereis. O mundo não pode vê-lo. Isto é escriturístico, nós estamos passando por isto, e que é o lado espiritual. O espírito de verdade que o mundo não pode receber. Agora, por que ele não pode receber? Porque não o vê, nem o conhece. A mensagem da hora, cada vez que Deus opera, tem aqueles que pode ver. O Espírito de verdade naqueles dias, que Jesus estava dizendo que ia mandar outro Consolador, o Espírito de verdade, olha, a expressão é tremenda, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis. A coisa estava revelada diante deles. O mundo não pode receber. As pessoas não podem receber. A gente prega constantemente, tem vontade que as pessoas vejam. Não para aumentar o grupo, mas para ver que tem gente eleita, que tem faculdade de ver o lado espiritual. Porque tem gente que tem de tudo. Ela tem boa roupa, bom calçado, ela tem até boa fisionomia, mas não vê a palavra, não vê o que Deus está fazendo no dia que se vive. Então nós temos que ser agradecidos a Deus por poder ver o que Ele está fazendo. Então, volta aqui. Por que você não pode receber? Por que eles não podem receber a mensagem? Por que não puderam receber a mensagem de Noé? Porque não podiam ver a Noé, não podiam conhecer a Noé. Por que não podiam receber o Espírito Santo? Diz, o mundo não pode receber. E parecia que ele estava falando de uma outra pessoa tão distante, mas ele estava falando dele mesmo. Esse outro Consolador era ele em outra forma, em outra máscara. Ele era um Consolador físico, mas ele estava prometendo a eles o Consolador Espírito, que era ele mesmo retornando ao Pai, que estaria consolando a igreja. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós, mas como vai ser mandado o Espírito de verdade ainda, mas como vós o conheceis? Vós o conheceis. Então ele estava falando de algo presente. Vocês conhecem o que vou fazer, vocês conhecem o Espírito de verdade que o Pai vai enviar em meu nome. Ele vai enviar o Espírito de verdade. Vocês conhecem, mas o mundo não conhece. Esta é a vida embaraçada que vive o homem sem Deus, sem capacidade de receber o que Deus está fazendo no momento, sem capacidade de ver o que Deus está manifestando.
sem capacidade de conhecer o que Deus está operando diante dos olhos deles. Toda a revelação que nenhum de nós tínhamos, quando veio a voz do sétimo anjo, aquilo foi tão claro. Deus iluminou, Deus abriu para nós o que nunca tínhamos visto. E era Deus presente, Deus operando no tempo do profeta. Eu tinha uma crítica da voz da profecia com respeito ao irmão Branham em 1957, quando ele pregou a mensagem, Hebreus capítulo 4, parágrafo 78, ele está dizendo, a voz da profecia, eles estão firmemente contra mim. Eles disseram que eu fiz a afirmação no púlpito e disse que eu era Deus e que esta luz que seguiu era um anjo e eu era Deus e que eu vim ao mundo para fazer grandes coisas para provar ao povo que eu era Deus. Agora, isto foi o que a voz da profecia disse sobre mim na Califórnia. E seja quem foi que disse isto, você sabe, algo foi dito e não é assim. E as pessoas não percebiam. Ele disse que era Deus. Se ele prega, vós sois deuses, Deus chamando de deuses os profetas, e o próprio filho, eles não aceitavam que ele era Deus. Irmão Branham não podia esclarecer para esse povo, e em 1957, se você toma as mensagens depois de 1957, 63 a 65, é que clareou mais. Aí que a voz da profecia ia ter razão, ia ter muitos parágrafos para poder falar contra o profeta. Mas não era que ele era Deus, o Deus Todo-Poderoso. É que Deus, para fazer algo na terra, ele depende de um homem. E o homem que ele usa naquele dia é Deus. Porque não pode ser outra coisa. Não pode ser apenas ser um homem. Sempre Deus deixou de falar com os homens porque eles não aguentavam ouvir Deus, a voz de Deus. Aí Deus teve que falar com os profetas. Por isso ele falou com Moisés e Moisés falava com o povo. As pessoas querem culpar o profeta ou qualquer um de nós por mostrar que irmão Branham era Deus, mas esta é uma realidade. Era Deus na porção do dia. Ele não é o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, mas o Deus Todo-Poderoso estava nele. Vós sois Deus, isto é, os profetas eram Deus. Cada profeta era Deus. Eles poderiam acusar Moisés, Arão, porque Deus mesmo disse para Moisés, você será Deus. Agora, não é o Deus Todo-Poderoso, mas você será Deus. Para seu irmão, você será Deus. E ele será o seu profeta. Era Deus outra vez manifestando em um corpo. Então as pessoas criticam daquilo que elas não conhecem, e são as pessoas que mais conhecem com respeito à Bíblia, estudam, têm seus cursos, sabatistas e tantas coisas mais, e não pode ver que o nosso sábado era Jesus Cristo. Então, por todo o conhecimento que as pessoas têm, lhes falta o principal. Vós não podeis receber, porque não podeis ver. Vocês não podem ver. Se vocês vissem o que era um profeta, o que o profeta fazia, o que aquele anjo, aquele homem de pé sujo, pés empoeirados, chegou na casa de Abraão e falou, por que Sara riu? Sara não estava nem na reunião dele. Sara estava dentro da tenda. E ele falou para Abraão, por que Sara riu? Era um homem
dos pés sujos, que Abraão trouxe água para lavar os pés dele. Era homem que estava esperando a refeição ficar pronta. E ele era Elohim, mas era um homem. Naquele momento, aquela manifestação era um homem, esperando o bolo ficar pronto. Esperando aquela novilha ficar pronta, assada. Era Deus. Mas eles não podiam ver que aquilo era Deus. Por isso que o irmão Brana diz, vocês dizem que aquilo era um anjo, a minha Bíblia diz que ele era Deus. E era certo, porque Deus tinha feito aqueles 3 corpos, um para Miguel, outro para Gabriel, e o terceiro ele fez para ele mesmo. Ele fez o de Miguel, entra aí Miguel. Fez o de Gabriel, entra aí Gabriel. Fez o outro, não precisou soprar, ele mesmo entrou. Ele entrou naquele corpo. Vamos visitar Abraão. Eu estou agradecido. Não vi, mas estou agradecido. Eu não vi irmão Brana fisicamente, mas estou agradecido. Porque eu sei que Deus veio num corpo de carne. Eu sei que anjos vieram, e tem um anjo aí que está com mais de 93 anos, é o último anjo. Um já foi, Orohoptes já foi, já partiu. Com aquele dom tremendo de expulsar demônio, que ele representou os pentecostais também, mas tem um anjo aí que já está no fim da vida também, mais de 93 anos, Billy Graham, é um anjo de Deus. Mas Deus veio em carne e foi embora logo. Elohim veio em carne e foi embora logo. Ele veio em William Branham, ele manifestou o que Billy Graham não fez, o que Orohoptes não fez. Elohim fez num corpo chamado William Branham. Muito simples, não destacado como os dois. Billy Graham destacado no mundo inteiro. Orohoptes conhecido entre os pentecostais de um lado a outro. Branham era aquele homem simples, não conhecido apenas nos Estados Unidos naquele tempo, que estava sendo conhecido, e era sua humildade, a maneira humilde de agir, e eles não percebiam. Aquela forma singular de tratar, eles não percebiam que era Deus numa carne. Porque agora Deus estava tendo esposa, mas Moisés também tinha. Moisés, sendo Deus, tinha a esposa mais brava do dia, a Zípora. O que Moisés não fez, ela fez. Moisés devia pegar e circuncidar o menino, ela quem fez. Catou a pedra, foi lá e circuncidou o menino. Uma mulher que o irmão Brana diz, do outro lado ali, naquele deserto, a coisa não estava muito boa. E o que era aquilo? Quando ele estava no Monte Sinai, ele era Deus. Quando ele profetizava, ele era Deus. Cada profeta de Deus foi assim. Ele tem o seu tempo de manifestar como um homem, no casamento, ter esposa, filhos, como cada profeta foi assim. Mas tem a hora daquela ministração da palavra, como teve Moisés, era Deus. E o dia que a irmã dele não respeitou ele, porque Deus não perdoa nem a linhagem consanguínea. A irmã é da linhagem consanguínea. Ela não respeitou a Moisés. E ela, se você olhar pela Bíblia, parece que a menina estava certa. Como pode? Moisés pregou, nenhum de vocês de Israel pode casar com pessoa de outra nação. Agora um dia Moisés pegou uma da Etiópia, uma escurinha, casou com ela. Foi a pior viagem. A sua irmã profetisa, Miriam, já levantou contra ele.
e ficou leprosa. E por intercessão do seu irmão Moisés, ela foi limpa, mas logo ela morreu. Crendo muito nos dons que tem, foi a que ajudou a cantar Só o Senhor é Deus na travessia do Mar Vermelho, mas logo pega uma lepra, que era o pecado pior daquele dia. E as pessoas não percebem. E Deus vai punindo até a família consanguínea. E parece que a palavra que Moisés tinha dado, ele mesmo passou por sobre aquela palavra. Mas Deus tinha permitido ele fazer aquilo. Então nós temos que tomar cuidado no que nós falamos. Você trata muito ao pé da letra e depois você paga caro. Se Deus permitiu algo, você tem apenas que aquietar. Deus permite alguma coisa acontecer entre nós. O que nós temos que fazer é aquietar. Nós cremos na palavra. Se tem alguma coisa difícil, se tem algum irmão em problema, alguma irmã, nós cremos na palavra. Não temos que nos pôr a lutar um contra o outro. Nós cremos na palavra. Um pequeno desrespeito te leva a uma lepra, que é pecado. Então deve perceber quando Deus está operando. E nem a irmã de Moisés percebeu. Por quê? Parece que ele tinha um lado que era difícil para ela entender. Ela não podia entender Moisés daquele jeito, com aquele casamento daquele jeito. Como que você vai casar com uma da Etiópia, uma escurinha, sendo que você falou para nós não fazer isso? E você fez. Agora tem hora que Deus permite coisas para a própria família tropeçar e morrer. Não é duro? Deus permite coisas como Moisés para a própria irmã tropeçar e ficar leprosa. E Deus permite aquilo. Enquanto Sansão, você sabe, enquanto Sansão não falou o seu segredo, mas ele estava obedecendo a Deus. Enquanto William Branham não disse o segredo do novo nome, mas ele estava obedecendo a Deus. Olha para vocês verem. Ele não está mentindo, mesmo sabendo. Ele não estava mentindo. Deus disse para ele, não diga a ninguém. E Sansão também era assim. Não diga de onde sai esse poder que você tem. Não revele. E ele passou tempo. E eles viram que mandar homem para brigar com esse Sansão não adianta. Ó. Nós mandamos, ele matou 1000 de uma vez. Não adianta. Aí eles pegaram o fraco de Sansão. Vamos mandar uma mulher. Eles pegaram o fraco dele. E Deus permite essas coisas. Você vê que Sansão pagou o preço depois. Mas ele teve que cair nas mãos da mulher. Mentir para ela as primeiras vezes. O poder está nisso, me amarrar com tal corda. E não adiantava nada. Ele arrebentava tudo. Mas um dia, ele fraquejou. Ele falou para ela onde estava o poder. E Deus disse para ele não falar. Ele era nazireu. Não podia cortar o cabelo. O poder estava ali. Na obediência à palavra de Deus. Estava o poder. Por isso, esse voto de nazireado, esse voto é da mulher. Quando a mulher corta o cabelo, ela perde o poder. Mas elas nem percebem isto. E elas estão perdendo o poder. É um voto. Se as pessoas pudessem ver isto, como o Senhor Jesus disse que eles não veriam, ele disse, vocês não podem receber. Por que não podem receber? É porque vocês não podem ver.
É porque vocês não conhecem. Por isso que não pode receber. A gente quer que as pessoas recebam, mas por que elas não podem receber? Porque elas não vê. Você queria que elas vissem, a família visse, os irmãos vissem, mas eles não podem ver. O que vamos fazer? Isto era para os eleitos e é para os eleitos em todo tempo. Aquilo que o irmão Branham não podia falar. Hoje Deus não proíbe, mas irmão Branham Deus proibiu. Não diga a ninguém. O próprio Jesus falou para os discípulos, não diga a ninguém que eu sou o Cristo. Ele era. Eles tinham que ficar guardando aquilo. Não diga a ninguém que eu sou o Cristo. Esse é o trabalho de Deus. Os eleitos ficam sabendo mesmo sem você falar. Deus podia dizer ao William Branham, sem você falar, o eleito conhecerá isto. Eles vão ver isto. A hora que eles leem a mensagem, porque no tempo de irmão Branham era ouvir irmão Branham, mas no nosso tempo é ler mensagem, é ouvir as fitas, que hoje estão em MP3, você vai ouvir, mas as pessoas ouvem irmão Branham e não entendem. Eles não parecem ser nem discípulos do irmão Branham, porque conhecendo isso aqui, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, vós os discípulos, mas vós dos Estados Unidos, pregadores, ungidos, capazes. Eu podia dizer, vós conheceis. Não precisa nem ser falado, mas eles não conheceram. Mas os discípulos conheciam, mas vós conheceis. A mesma coisa nós temos que saber que Deus fala conosco hoje. Vós conheceis. Está aqui, ó. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Aí pensa que não vai ver mais nunca. O mundo não me verá mais. Mas vós me vereis. Mas ele vai sair. Ele vai ser assunto ao céu. Ele diz que vai, mas ele está dizendo que ele vai voltar. E as pessoas esperam a volta dele aqui, quando a volta dele foi lá. Olha para vocês verem. Eles esperam ele voltar aqui. Vamos pensar nisso daqui um pouquinho. Quando ele voltou no dia do Pentecostes, aquele foi o dia que ele voltou. Voltarei para vós. Não é agora. Agora ele veio cumprir outras profecias, mas voltarei para vós, era aquele dia. Mas estava muito perto, 50 dias dele voltar, da morte até o Pentecostes. 50 dias quer dizer Pentecostes. E ele ia voltar. Então, vamos repetir aqui, ainda um pouco e o mundo não me verá mais. O mundo nunca viu Jesus. O mundo religioso nunca viu Jesus. O mundo político nunca viu Jesus nos dias de Jesus. Herodes não viu Jesus. Queria ver Jesus, mas queria matá-lo. Desde criança. Herodes queria Jesus, mas para matar. E eles não conseguiram pegar a Jesus. Mas eles queriam para matar. As pessoas hoje, elas não podem receber esta palavra, porque elas não podem ver ainda um pouco, e o mundo não me verá. O que ele diz aqui? Mas vós me vereis. É engraçado, o mundo não me verá, e nós estamos no mesmo mundo, mas vós me vereis. Mas o mundo, a mesma coisa, ele estava no mundo, diz São João, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele estava no mundo. Então não é somente no tempo de Jesus, você tem que ver. Quando ele falou da vinda do Espírito Santo,
Aquilo era para 50 dias depois. Quando o irmão Branham estava pregando, que a mensagem dele era uma mensagem precursora da segunda vinda, aquilo cumpriu muito rápido. Porque ele precursou, olha a mensagem, não é agora, Branham, tu e tua mensagem. Naqueles dias, a vinda veio ali a nuvem. Ele vem cumprindo aquilo que Deus já havia esquematizado, profetizado. E o povo não percebeu. Aí ele veio e diz: o sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. 41 da brecha. O sétimo anjo está na terra, não é agora. Aí vem os da ressurreição isolada e diz: o sétimo anjo estará na terra. Para o futuro. Não, o sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. E a sua mensagem, foi a mensagem precursora de Cristo vir na nuvem. Manifestar naqueles dias, revelando os selos, descendo do céu, com o livrinho aberto. E a mensagem, primeira e segunda etapa de William Branham, foi a mensagem que precursou a vinda do Senhor. E eles não puderam ver. Então, Jesus estava com os discípulos. E o mundo não via Jesus. Não via Jesus como tinham que ver. Eles podiam ver Jesus fisicamente, mas não via ele como ele era. Deus encarnado, Filho de Deus, a manifestação de Deus do dia. Deus cancelando-se a si mesmo de espírito e se tornando um homem. Eles não podiam ver. Por isso Pedro olhou e disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E logo Jesus diz: vocês não contem isso para ninguém. Eles vão de todo jeito, eles criticam de nós. Jesus podia dizer: eles criticam de nós, mas não conta isso para eles não. Você sabe como que eu vim, o que eu sou, vocês conhecem. E Pedro teve a revelação, porque a revelação sempre é dada a um, e os outros acompanham aquela revelação. Jesus não deu a revelação para todos, mas deu a revelação para Pedro. Tu és Pedro. Aí ele deu a chave, a revelação. Tu és Pedro. Ele não dá a revelação para 2, 3, porque dá problema. Ele sempre dá a revelação para um. Os 11 discípulos tiveram que sujeitar a mensagem que Pedro estava pregando. Eles podiam reivindicar, mas nós andamos juntos, rapaz. Quando ele te chamou, ele me chamou. No outro dia ele me chamou. Não adianta. Só que ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é a revelação, edifico a minha igreja. Não é sobre Jesus apenas também. Não é sobre Pedro que a Igreja Católica diz, nem sobre Jesus que os protestantes dizem. É sobre a revelação que Pedro teve de quem era Jesus, quem era o Filho do Homem. É sobre esta pedra eu edifico a minha igreja. A igreja de Jesus hoje está edificada sobre a revelação, aquela revelação que Deus diz para William Branham: não diga a ninguém. É uma pedra, é uma revelação. Não diga a ninguém. Está revelado? Está. Está pregado? Está. William Branham já pregou 7 selos, 7 trovões, novo nome. Já pregou terceira puxada? Já. Visão da tenda já cumpriu com o profeta? Já. Mas era tão simples, estava num quartinho. E Deus vinha ali, falava com ele, e ele entregava o assunto para as pessoas. Então, nós estamos nesse pensamento aqui, de que a voz da profecia estava criticando o irmão Branham porque ele havia dito, é que eles não entendiam a mensagem quando o profeta pregava. O povo da mensagem hoje não entende. Veio um pregador aí muito famoso da África e pregou.
e que o William Branham não é o filho do homem. Quem prega isso está errado. E o próprio irmão Branham diz: eu não sou o filho do homem, eu sou um filho do homem. Deveriam entender, mas eles não falam isso para o povo também. Porque um filho do homem é Deus em carne. É Deus falando através daquela carne. O filho do homem é a encarnação do próprio Deus, vindo da Virgem. Agora, ele vem com uma mensagem, e ele é um filho do homem, para cumprir São Lucas 17, 26 a 30. Nós temos essas escrituras, que o irmão Branham deixa aqui, ó. O que é para Malaquias 4 fazer? Veio fazer a mesma coisa, o que era para fazer a abertura dos 7 selos. Por que estão nessas denominações cambaleando? Para que Malaquias 4? Para que abrir os selos? É para revelar, trazer para fora. Revelar, fazer conhecido aquelas coisas que eram segredo. É para isso que vem Malaquias 4, é para isso que vem Apocalipse 10, de 1 a 7. Ele diz: se você não tem nenhum olho, então qual é a utilidade da revelação? Você não pode ver, porque não tem olho. Tem que ter olho que vê. Olha aqui meu olho bonito, eu tenho um olho bonito, mas não vê. Eu estou vendo você está vendo eu, mas você não está vendo atrás de mim. Eu estou sempre atrapalhando. O homem sempre atrapalha. Você tem que ver além do homem. Entende? Você tem que ver além do homem, porque Deus esconde atrás do homem. Ele esconde atrás do homem e você vê o homem e tropeça. Deus está escondido atrás do homem. E isso aqui não é questão apenas do irmão Branham, isso é questão de igreja, irmãos. Isso é questão de Deus estar escondido atrás de você, porque você é um membro do corpo dele e o único lugar que ele pode se esconder é atrás de você. As pessoas veem você, então o nosso exemplo vale muito, a luz que mostramos daquilo que enxergamos vale muito para o mundo, para eles poderem olhar e dizer: isso é cristão, esse é cristão. Vale. Mas você não vai se iludir pensando: eu também sou Deus. As pessoas não creem, não sabem o que é isso. Ele disse que ele era Deus. Quantas vezes ele disse que o ministério é Deus? Malaquias 4 é Deus em carne. Apocalipse 10, de 1 a 7, ele revelou tudo isso, é Deus em carne. A vinda de Deus no tempo de Abraão era Elohim, e Elohim era Deus em 16 elementos, era Deus num homem. E eles não podiam ver. E o irmão Branham diz: isto ocorrerá novamente, repetirá novamente no entardecer, porque no entardecer haverá luz. Zacarias 14, 6 e 7. E no entardecer era um profeta nascendo na América. O entardecer, o oeste, é onde se põe o sol, na América. E foi ali onde Deus manifestou. E eles não podem ver. Diz: mas vós, porque o bom é para o eleito, mas vós o conheceis. Eles não podem, mas vocês podem. Amém? E por isso ele diz: mas vós me vereis. O mundo não pode me ver, mas vós me vereis. O mundo não pode me conhecer, mas vós me conheceis. Mas o mundo não pode. Então eles não puderam. O mundo político, como está dizendo, Herodes não pôde ver. O mundo religioso, Anás e Caifás, não pôde ver. A raça mais baixa daquele dia, que não podia nem entrar na sinagoga, é a raça mais baixa, foi que viu. Maria Madalena, a samaritana, foi essa raça que viu. Aí vós me vereis. Não só os discípulos, Maria Madalena, a samaritana, o Zaqueu, o Mateus publicano, o ladrão da direita. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O ladrão viu. Vós me vereis. Por isso Jesus teve uma resposta imediata para ele: hoje mesmo
estarás comigo no meu paraíso. Então vós me vereis. Essa daqui é a parte da mensagem de Mombrana que a gente tomou para ler para você. É bom eu ler esse parágrafo que eu estou terminando. 229, Shalom, que é paz. Como foi em Sodoma, onde Deus se manifestou num ser humano que Abraão chamou de Elohim, o todo-suficiente. Ficou ali, comeu carne, bebendo leite e pão. Tem hora que a pessoa dá muito para uma pessoa e tem uns que não dá nada. Tem uns que trata o homem como Deus. E dá tanto para a pessoa, o outro desdenha dele. Trata ele mal. São os espíritos que existem precedendo. E podiam dizer que Sara estava pensando atrás dele, na tenda. Ele disse, isto retornaria na vinda do Filho do Homem. Quando eu vejo esses pregadores que são inteligentes, que nós não somos nada perto deles, que vêm da América do Norte, todo mundo recepciona eles. Ou você pensa que eles vêm e vai pousar nos lugares que eu poso. Joga o colchão no chão e eu deito. Não, hotel 5 estrelas, filho. Você pode ficar aí, você vai gastar dinheiro com ele, porque é da América do Norte. Entende? É da América do Norte. William Branham não era assim. Mas eles querem mostrar que tem grande coisa. Não que não possa ir em um hotel bom. Pode ir, mas o problema é que dentro das pessoas elas já clamam por aquilo. E eles vêm e dizem, William Branham não é o Filho do Homem. Deveria entender e explicar, não é o Filho do Homem, mas ele é um. Poderia falar para a congregação, tem milhares de pessoas ouvindo eles, e eles falam, ele não é o Filho do Homem, fica só naquilo. Mas eles não falam, mas ele é um Filho do Homem. Ele não é porque o Filho do Homem é Jesus, é Cristo. Ele é um Filho do Homem porque ele é um profeta. Ele é a manifestação de Deus em carne. E que a voz da profecia não viu e criticou do irmão Branham na Califórnia. E que hoje quem critica não é mais a voz da profecia, é o povo da mensagem. Muitas vezes podia dizer, é o povo da voz de Deus, que não vê isto. Esta manifestação, esta encarnação de Deus, que foi no tempo do profeta. Se eles não viram no tempo de Jesus, a política não viu, a religião não viu, só os eleitos viram naquele dia, os discípulos e aqueles de baixa moral, que Deus teve que levantá-los e dizer destas pedras, Deus faz gente convertida, filhos de Abraão. Destas pedras, é desse tipo de gente que você tropeça, que é uma pedra. Ela é uma pedra, é uma prostituta, é um ladrão. Ele faz filhos de Abraão. Destas pedras, mas ele pega um Anás, que é conhecido como de Moisés, como de Abraão, e diz ele é filho do diabo, porque a própria religião do dia não viu o que Jesus era e taxou Jesus de Belzebu, de demônio, de maioral dos demônios. E é o que muita gente da mensagem não vê. Eles falam palavras que a gente não tem coragem de falar com respeito ao irmão Branham. Quem crê no irmão Branham como novo nome, isso é do diabo. Enquanto eles deveriam olhar na mensagem, na Bíblia, e ver a manifestação de Deus, que sempre Deus foi chamado de Belzebu. Irmão Branham disse, eu sou chamado de Deus até Satanás. E era verdade. Uns criam que ele era Deus, outros criam que ele era o diabo. Hoje a mesma coisa é a mensagem do dia. Eles crêem, tem aqueles que creem que nós somos Deus. Aí parece que nós não podíamos ter nenhum probleminha, nenhuma dificuldade, nenhuma falha. Não, todos que Deus diz para eles lá, vós sois deuses, tiveram seus problemas, suas falhas.
Mas o que manda é o que eles carregavam naquele dia, que era a mensagem na qual era a única pessoa que Deus tinha para falar nos dias de Noé, era Noé. Deus não achou mais ninguém, a única família. Eu já falei para vocês isso, a família não está perfeita. Se Deus esperasse ter uma família perfeita para pôr na arca, nem a família de Noé ia. Que o irmão Breno diz que as mulheres vieram da serpente, que a semente da serpente passou na arca. Pensa bem, se a semente da serpente passou na arca através das mulheres, diz o profeta, e foi a única família que Deus achou na terra para poder entrar dentro da arca, todo mundo estava errado, inclusive aquela família, e Deus escolheu aquele homem e diz, esse é temente, eu coloco ele com a família do jeito que ele está, coloco ele dentro da arca, e mato o resto tudo afogado. Parecia injustiça, é a maneira de Deus tratar. Ele queria um que cresce nele. Deus quer um, não importa a sua família, talvez até seu casamento não está bem. Talvez você foi casado até errado. Mas Deus te quer ainda assim e quer te colocar dentro da arca, dentro da palavra, dentro de Cristo, dentro da revelação. Ele quer te pegar, como ele pegou Maria Madalena, a samaritana. Ele pegou o Zaqueu e deixou o Anás, o Caifás, que tinha casamento certo, que tinha genealogia correta para ser um sacerdote, e deixou que eles fossem para o inferno. Você tem que decidir agora, eu creio. Sabe por quê? Eu creio, é porque eu estou vendo isso daqui. Eu estou vendo, eu vejo essa manifestação. Ele diz, um pouquinho e o mundo não me verá mais. O mundo não viu mais Jesus. Mas os discípulos, irmãos, os discípulos viram ele antes do Pentecostes. O mundo não me verá mais. Os discípulos viram ele ressuscitado. Antes do Pentecostes, os discípulos viram ele. Mas ele tinha dito, o mundo não me verá mais. Porque o mundo, ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu, e ele diz, o mundo não me verá mais. E ele saiu da vista do mundo. E dentro daqueles 40 dias, ele apareceu para os discípulos, apareceu para Maria, para Joana. Ele falou com as mulheres, ele falou com alguns discípulos, ele falou com o Pedro, ele trouxe Pedro de volta, ele perdoou Pedro. Antes do Pentecostes, ele apareceu. O mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Aleluia. Você sabe, o mundo não viu Brana mais. Porque agora nós temos que tratar do lado espiritual. O mundo não viu Brana mais. Morreu William Branham, morreu, acabou mesmo. Acabou, morreu, não tem jeito. Aquilo foi tristeza por todo lado. Mas vós me vereis. Quando a mensagem chegou de volta, quando a revelação dos selos chegou de volta para nós, como chegou para William Branham, a revelação dos selos chegou para todos nós. Quando chegou, estava cumprindo esta palavra, vós me vereis. Me vereis. A mensagem que Branham pregou, olha ela aqui de volta. Olha aquela revelação que William Branham pregou. Olha o cordeiro fora do trono. Olha a era terminou. O último eleito já entrou. Olha, o tempo não será mais. Vós me vereis. Por isso, quando as pessoas ouvem esta mensagem, eles dizem, olha, irmão Branham está pregando de novo. Porque nós somos um que repetimos o que o irmão Branham pregou. Estamos repetindo apenas o que o irmão Branham pregou. O que ele disse está aqui escrito nas mensagens. Isto é verdade. Ele diz que aquilo que aconteceu lá em Sodoma ou lá nos dias de Abraão, Deus em carne, Elohim em carne, ele diz, isto retornaria na vinda do Filho do Homem. Um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Então, o mundo não pôde ver mais Elohim, mas os discípulos viram ele em Jesus. O mundo não pôde ver mais Branham,
mas nós vimos ele na mensagem do dia. Mas eles não puderam ver mais. Se nós víssemos irmão Branham, ele não vai vir mais. Agora, quando ele vier, já é o arrebatamento, é ressuscitar para o arrebatamento. Você tem que vê-lo agora, ver o William Branham na mensagem. Quando um pregador prega, não é porque ele é dos Estados Unidos que ele está pregando, que é a mensagem de William Branham. Não, a mensagem de William Branham, ela é simples, ela não é daquela forma, ela não é complicada. Aqui está: vós me vereis, a mesma mensagem, o mesmo tipo de mensagem. Olha que tipo de mensagem estamos ouvindo agora, que Deus revelou os 7 selos. Foi o que Branham pregou, a revelação dos 7 selos. Aí você passa esses 40 anos, de 63 mais 40 a 2003, o povo só estava pregando que irmão Branham ia voltar para a terceira puxada. Aí depois do ano 2000, aí eles começaram a aprender. Nós estamos falando que o homem vai voltar, é que já voltou. É a palavra, não é o homem. É a palavra, é a mensagem. Não era Branham que ia voltar para pregar. A mensagem ia retornar a nós na mesma eficácia da revelação. Tem gente que quer a mensagem só para cura divina. Não, a mensagem que vem com aquela eficácia, com aquele poder da revelação dos dias do irmão Branham. 63 a 65. Era como irmão Branham fala algo sobre isto. Deixa eu ver se tem aqui, eu falo que eu vou terminar. Os ungidos, 269, ele diz: eu não fui aquele que apareceu, eu não sou aquele que faz estas coisas e prediz estas coisas que sucedem tão perfeitamente. Eu somente sou um que está perto quando ele o faz. Eu sou um que está perto. Era o único que Deus podia falar através dele. Ele diz: não sou eu só estou perto. Não somos nós só estamos perto aqui. É a mensagem. Você continua crendo que é a mensagem. Eu somente fui uma voz que ele usou para dizê-lo. Não foi o 7º anjo. Oh, não. Foi uma manifestação do Filho do Homem. Não foi o anjo, sua mensagem. Foi o ministério que Deus desenvolveu. Não é um homem, é Deus. O anjo não foi o Filho do Homem. Ele foi um mensageiro do Filho do Homem. O Filho do Homem é Cristo. E era Cristo onde? Era Cristo em Branham, realizando o ministério do Filho do Homem. É dele que vocês estão se alimentando. Não estão se alimentando de um homem. Um homem, suas palavras passarão. Porém vocês estão se alimentando com a palavra inesgotável do corpo do Filho do Homem. Grande Criador, te damos graças, Senhor, porque estas palavras cumpre hoje outra vez. Vós me vereis. Estamos te vendo, Senhor. Como a América do Norte viu o Senhor, pregando a palavra, revelando os mistérios, deixando pelo menos títulos claros da mensagem, a revelação dos 7 selos e não de 6 selos. Estamos certos disto, Pai, que agora estamos te vendo outra vez, vendo o Senhor na mensagem. A mensagem de William Branham parece que não tinha mais efeito, perdeu o efeito, mas agora vimos do ano 2000, o Senhor fez isto para nós. Temos uma marca de onde o Senhor começou a fazer isto mais forte para nós, de 2000 para cá, para podermos ver o Senhor. Vós me vereis. Vendo o Senhor, vendo sua palavra, vendo a revelação, vendo o novo nome, vendo o Cordeiro que saiu do trono e converteu em leão, vendo o anjo Cristo descendo do céu e pisando com o pé direito no mar e o esquerdo na terra e se materializando no 7º anjo em William Marion Branham, podemos ver. Te damos graças, vós me vereis. Vimos o Senhor descer do céu e pregar aqui na terra. Vós me vereis até o fim do mundo, diz a sua palavra.
e nós estamos te vendo até aqui, no fim do mundo. O nosso país é de fim do mundo, nós estamos te vendo aqui, no fim do mundo. Vós me vereis, vendo como foi pregado lá atrás, em 1963 a 65, estamos vendo esta mensagem. Ajuda este povo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Creio em uma mensagem que está longe do alcance de conhecimento humano. A profundidade dela, para mim, vai muito além da extensão de um oceano. Essa alegoria eterna desse Deus que me governa, nada tenho de mim mesmo. Discerne minhas intenções, são minhas convicções, a revelação dos selos. Eu sou um filho dos céus, eu sou filho dos trovões, tenho predestinação para crer nas revelações, na mensagem de um só homem. Recebi meu novo nome, mesmo sem merecimento, pois foi no HM que ele mesmo me chamou. Com a mensagem da hora ele me alimentou. Era cego e não sabia, já eu à luz do dia posso ver hoje quem sou. A mensagem dos trovões são minhas convicções, é a mais pura verdade. Não parei no rudimento, pois o Deus do firmamento não deixou pela metade.